Eu não ia falar esse versículo não, mas abra lá em João 17. Eu nem sei onde é que ele está, eu vou procurar agora, que não é a mensagem, mas que o mundo tem que conhecer Jesus, e não tem outra maneira dele conhecer, senão através de nós. Não pense que filmes na TV, que assim, qualquer pessoa pode levar Jesus para as pessoas, não, isso não existe não. A única vamos dizer assim, se é que eu posso falar, né? Eu vou citar o nome. A única organização que tem autoridade de levar Jesus para o mundo é a Igreja do Senhor. É a única que recebeu autorização legal de Deus. Então, em João 17, só para a título de confirmar isso, João 17. É 23. O 22 também, deixa eu pegar o 22. Aqui é a oração antes dele partir, né? Ele fez uma oração por todos os discípulos dele, inclusive por nós. Aqui também é para nós também. Ele diz aqui, ó, 22. E eu dei-lhes a glória, irmão. Deus deu a glória para a gente. O que a gente está buscando aqui hoje é a glória. Essa glória tem que ser aumentada buscando, né? Que a mim me deste. É brincadeira, ele deu a glória que Deus deu a ele. Deus deu toda a glória a Jesus. E ele deu toda a glória a quem? A igreja. Aí diz aqui mais. Para que sejam o quê? Ele deu a glória para quem fosse um. Ele não deu a glória para que uns se destacassem, outros não. Para que fôssemos um. Para ninguém se destacar tanto e outros... uns tão positivamente e outros negativamente, não, para que o grupo fosse destacado como, né, a igreja gloriosa. Aí tem aqui, como nós somos o quê? Então, ou seja, Jesus e Deus é um só, não tem diferença nenhuma. Jesus é a expressa imagem de Deus, ou seja, o que Deus é só ver quem Jesus é. Então não tem diferença. Deus, Jesus e o Espírito Santo não tem diferença alguma. Pensam igual, é a mesma coisa, não pensam um pinguinho diferente, não pensa. O máximo que aconteceu foi quando Jesus estava na terra, o máximo, mas não aconteceu. Veio uma tentação para acontecer, quando Deus queria que ele fosse para a cruz e a carne dele não queria, mas mesmo assim ele orou e pediu ajuda para o grupo dele orar, ajudar ele. Pedro, né, Tiago e João lá tinham que vigiar, os discípulos dele no caso, né, tinham que vigiar e não vigiaram. E ele sozinho ali clamou a Deus ajuda e resistiu firme ali para ser um com quem? Com o Pai. Veja a importância de ser um. Ele teve que derramar sangue para ser um só. Então, a carne não queria que ele fosse. A nossa carne não gosta de unidade. A nossa carne gosta de ser o primeiro lugar, troféu de campeão. A nossa carne gosta de ser sempre aplaudido. A nossa carne gosta, às vezes gosta até de ver alguém atrás da gente. E ele teve que orar sério ali, até teve o desprezo dos apóstolos que não conseguiram vigiar com ele, mas ele foi tão fiel nessa questão de ser com o Pai, que ele, Pai, se for possível, passe, mas se não for, faça-se a tua vontade, né? Então, aqui ele fala da importância da unidade. Aí no versículo 24, 23, e eu neles. A gente não pode ser unido sem Jesus não, tá? Cuidado para não estar com muita união sem a palavra de Deus no meio. Então, às vezes tem gente que se une para rebelião. Então, toda união primeiro começa com o Senhor. Esse negócio é tão sério que às vezes para você se unir com o propósito de Deus, em alguns casos, né, temporariamente, a Bíblia diz que aquele que não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, a si próprio, não pode ser meu o quê? Discípulo. Então, entenda bem, a primeira união é com o Senhor. Você tem que se aborrecer muitas vezes, né, para vir para uma vigília, para, né, fazer coisas que tem gente que não vai gostar. Então, primeira unidade é com o Senhor. Aí aqui, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em quê? Em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a quem? Ou seja, se eles estivessem em unidade, o mundo ia conhecer Jesus. Senão,
Hoje é a mesma coisa. Se a igreja não andar em unidade, o mundo não vai conhecer Jesus. Vai ver muito pecado dentro da igreja, escândalos, né? Alguém chegando para aquela igreja não vale nada, mas aquela igreja é de Jesus. Não é para nenhuma igreja ter esse título, não vale nada, aquele pastor não presta. É falta de unidade. Por que alguém não defende ele? Não o pecado dele, estou falando. Defender o quê? A igreja defender Jesus, que ele é um servo de Deus. Saul, quando morreu, e o rapaz chegou perto de Davi, pensando que Davi ia gostar, né, dizendo que tinha matado Saul, que não sei o que, Saul tinha morrido. Davi pegou e destruiu ele ali na hora. Por quê? Davi chorou fortemente porque Saul tinha morrido. Porque Davi era um com quem? Com Saul. Saul que não gostava dele, mas ele era um. Ele disse, né, o óleo, o escudo do homem que defendia Israel caiu. Puf. Aí ele chorou. Dentro dele viu uma tristeza, ele derramou lágrimas, mais profunda lágrima, mas de coração. Ganhou a coroa. O algoz dele, né, o que perseguia ele para matar, morreu, mas ele chorou pela morte dele. Isso é amor. Isso é que ele andava em unidade. O filho dele também, com unhas e dentes, queria o trono dele. Quando o filho morreu, ele passou um tempão. Meu filho Abisalão. Irmão, ele andava em unidade. Ele tinha Deus no coração. Então, Davi era um homem que andava em unidade. Davi era um homem que amava em Deus e amava aqueles que faziam a obra com ele. Mesmo até os traidores ele amava. Ele não batia a palma quando alguém caía. Ele chorava. Dentro dele ele chorava. Aí quando ele caiu, aí Deus também teve compaixão dele, né? Que ele caiu feio. Mas só que quem planta, colhe, né, irmão? Então ele colheu a misericórdia e voltou a ser uma bênção. Então está escrito, ó, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Ou seja, essa parte final, né? Tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus ama você e eu como ele ama Jesus da mesma maneira. Olha que coisa séria. Não tem um pingo. Deus ama Jesus como ele ama a mim e a você. Ele guarda dos ungidos dele. É um ato muito maquiavélico, diabólico, quando uma pessoa vira as costas para Jesus, quando foge da missão dele. Vamos aqui em Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, versículo 1. A história é um pouco longa, mas eu quero alguns detalhezinhos aqui que tem muito a ver com a unidade também, né? Diz assim, aqui fala da ressurreição, irmão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era inútil qualquer obra, porque o nosso Cristo, ele é vivo, né? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, mulheres aqui, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de quem? Dos homens, pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Quem faz a obra de Deus tem que estar atento a tudo que Deus fala. Às vezes a mensagem é pregada hoje, você só vai usar ela daqui a um mês, nessa semana que vai entrar. Jesus tinha falado claramente que ele ia morrer e ia ressuscitar. Mas quando ele morreu, a obra de Deus praticamente se acabou ali. Foi impressionante. Todo mundo ficou... Porque o cabeça morreu. Mas só que ele tinha dito, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas eu vou o quê? Ressuscitar. Eles não olharam para o que o comandante falou. A gente tem que olhar, a gente
tem que estar sempre atento à voz de comando. Isso faz parte da unidade. A obra ali, a unidade acabou. A gente vai ver que um foi para uma parte, 2 saíram de Jerusalém para ir para Emaús. Ou seja, divisão. Por causa de quê? Tristeza que abateu eles. O pastor Vitor falou muito aqui de rebeldia. Isso acontece muito, provoca divisão. Outro ingrediente é o desapontamento com a obra, às vezes com um pastor, com um obreiro, com a própria igreja, às vezes com outras, né? Com si próprio. Tudo que eu faço está errado, não consigo, erro sempre do mesmo jeito. Ou seja, eles tiveram um forte desapontamento. Jesus morreu, mas a palavra tinha sido dada, meu irmão. A gente tem que parar de ser menino, bobo, né? A gente tem que estar sempre ligado no que Deus fala, né? E Deus tem sempre uma boa palavra. Aí diz aqui, verso 7. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Ele tinha dito a palavra. Repito, a primeira comunhão que a gente tem é com a palavra. Você não pode trocar ela. Não é? Era o homem que estava ali. O homem morreu. Aí né? Aí a palavra não. É como o pastor Vitor falou, às vezes muda o pastor, mas a palavra continua. Eu disse para uma pessoa, né, que tinha falado comigo, eu disse: olha, porque Deus usou o senhor muito, me ajudou bastante. Eu disse: olha, Deus me deu a palavra, eu dei a palavra, mas quem libertou você foi a palavra, e a palavra continua com você. Não fui eu que te libertei, foi a palavra que Deus me deu para lhe dar, e ela continua aí. Acabou. A gente tem que aprender que nossa primeira comunhão é com a palavra de quem? De Deus. Ela é eterna, ela vai ser o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ela é a palavra, ela é o Deus vivo, que ressuscitou e está vivo, e ela está viva em nós. A gente falar com Deus com essa palavra, é o Deus da ressurreição. Aí diz aqui: lembraram-se das suas palavras. Aí sim, lembraram-se das suas palavras. Aí, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Então, elas, Madalena, aquela antiga prostituta que se converteu de uma forma tremenda. Olha o zelo de uma mulher, irmão. A gente tem que ser zeloso. Ela foi tão de Deus, ela é uma obreira tão efetiva, tão abençoada, que ela foi lá, né? Pegou essa mirra, esse produto lá, para ir no túmulo dele, irmão. Mesmo depois de morto, ela ia lá agradar ele, né? Tratar da obra dele. Não de forma, né, assim, não era bem o que ele queria, mas ela fez com amor. E Deus sempre olha para onde? Para o coração, né? Ele vai honrar essas pessoas. Aí diz aqui, 10. E era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario. E não que... Olha aqui, outra... a unidade não pôde funcionar mais uma vez aqui. Por quê? Porque elas estavam sendo mensageiras do Senhor, mas não creram nas mensageiras do Senhor. Jesus foi as primeiras mensageiras depois da morte dele. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Lucas. Primeiras Maria Madalena e essas foram as primeiras, né? Diz que mulher não pode ser uma, né? Está logo aqui. Ela foi a primeira, ela pregou para os apóstolos, não foi para qualquer um, não. Então Deus usa quem quer, chama quem quer, e ninguém deve desprezar ninguém. A antiga prostituta foi a pregadora dos apóstolos, irmão. Tem gente que não crê que mulher pode pregar, ser pastora, né? Não existe isso. Então, só que eles não creram nas mensageiras. Às vezes, se fosse Pedro, né? Pai, Pedro falou. Pedro é o cara. Não, meu irmão. A palavra é quem tem que ser honrada. Aí diz aqui, versículo 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, ou seja, loucos, né? E não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Já Pedro, ele foi um pouco diferente, né? Espera aí, será que não é verdade? Não. Vamos lá. Aí ele foi lá, né? E abaixando-se viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Aí diz aqui: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que ele estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era o quê?
Olha aqui a obra de Deus perdendo 2 obreiros aqui. Jesus tinha dito que ele mandaria o Espírito Santo. Ele tinha falado várias coisas, que ele iria ressuscitar. Ele não mandou ninguém sair. Mas só porque aconteceu a morte dele, passou 2 dias, né? E no caso foram 3 dias para ele ressuscitar. Ou seja, nesse período 2 homens começaram a sair de Jerusalém para Emaús. Eu estava me lembrando que uma vez, na minha primeira igreja, um casal até fazia uma obra. Aí teve um desentendimento assim, sei lá, o diabo enganou, né? Aí saiu daí, aí foi para uma igreja, para uma cidade próxima. Aí no dia o pastor pregando, o pastor foi em Umbaúba isso, né? Itabaianinha perto de Umbaúba. Aí o pastor diz, tem gente que fica com 2 discípulos no caminho de Emaús, sai de Jerusalém para ir para... Eu digo, ô Jesus, os dois discípulos no caminho de Emaús, saiu da igreja, ou seja, eles eram de Itabaianinha, mas estavam aonde? Em Umbá, é a mesma igreja, mas Deus chamou eles para destacar lá, para fazer a obra em Itabaianinha, não adiantava, meu irmão. Aí Jesus já deu 2 discípulos, interessante, Deus fez o pastor pregar uma mensagem. Às vezes Deus faz o pregador pregar para uma pessoa, a que está desviada, ele deixa a 99 e prega para que está o quê? Desgarrada, né? Não sei, assim, meu Deus, uma prova clara que eles estavam errados. Tem gente que é assim, vê a palavra, mas continua, né, fora do plano de Deus, ou seja, fora da unidade. Não tem nada a ver com gostar ou não gostar das pessoas ou fazer. Unidade tem a ver com se envolver com a vontade de quem? De Deus. Ele pode ser a pessoa que eu nunca gostaria de estar perto, mas se foi assim que Deus estabeleceu, eu tenho que conviver, amar e servir a Deus com aquela pessoa, para que o mundo até veja que pessoas totalmente diferentes podem andar juntas e fazer a obra de Deus. Eles aqui não, estavam tristes. Cuidado com a tristeza. Tristeza tira a gente da obra. O diabo é mestre em encher o coração do povo de tristeza, porque ele sabe que tem gente que não vai sair da obra por causa de outras coisas. É por causa do desânimo, a tristeza, porque eu não estou vendo, às vezes não estavam vendo o Cristo homem, mas deviam olhar para a palavra e não olharam. Aí diz aqui, iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Olha aqui, estavam tristes, estavam caminhando na direção totalmente errada, magoados. Tem gente que fica magoado, triste. Eu estou tão triste, pastor. Quem é pastor de vez em quando recebe essas visitas? É que eu estou tão triste com o pastor da minha igreja, né? E aí vai. Às vezes com o pastor que estava no lugar, né? Meu Deus do céu. Aí saiu da igreja. Foi só o diabo, né? Interessante. Às vezes a pessoa, o pai e a mãe faz coisa, né? E a pessoa não sai de casa. Não sabe que não tem que sair. Vai sair para quê? Para o mundo, né? Mas tem que sair da igreja, sair da obra, né? Isso até serve para os pastores. Tem pastor que fica triste com as ovelhas, com o obreiro. Não tem que ficar triste, não. Aí diz aqui, e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém? Olha, conversando com Jesus, não sabia nem quem era. A pessoa fica tão cega que não viu nem Jesus. É brincadeira. Só vê coisa ruim, só vê defeitos, só vê a diversidade. Não é porque agora a igreja ficou, né, mais longe, né, que quando muda assim o prédio, né? É porque agora, e aí, vamos aqui para não perder tempo. E respondendo um cujo nome é Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém? Um peregrino, o próprio Jesus, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, a quem, olha a palavra que ele fala, foi um profeta o quê? Mas já não era mais.
tem gente que tem gente não, todo mundo aqui é um profeta poderoso. Abra seus olhos. Você é um profeta poderoso, poderosa. Cuidado que o diabo engana você. Mas ele foi um profeta poderoso, já não é mais. Todo pastor é um profeta poderoso, mas todo membro de qualquer igreja, obreiro ou não, é um profeta poderoso também. É um intercessor poderoso para ajudar o pastor. É um obreiro poderoso para dar assistência, para não deixar o pastor cansado. Às vezes sem força, às vezes nem para orar, nem para visitar uma pessoa, nem para estudar a Bíblia, nem para estar com a família, às vezes. Então, um homem poderoso, ou seja, ele foi um profeta poderoso, já não era mais. Tem gente que acha que Deus não é mais poderoso para ajudar o seu ministério, o seu casamento, a sua, né, para fazer você ser uma pessoa muito útil, e você é muito útil. Aí diz aqui, ó, em obras e palavras, mas já não era mais. Por exemplo, tem gente que começa na igreja, né? No começo o pastor era uma bênção. Mas depois, né, já não é mais aquele homem poderoso, já não é mais aquele homem de Deus. E continua sendo a mesma coisa. Ele pode estar até igual ao começo, pior um pouco, ou muito melhor. Mas a pessoa não consegue enxergar que ele continua sendo o quê? Um homem de Deus. E a própria pessoa também, ela não consegue enxergar que ela também é o quê? Uma pessoa de Deus, muito útil para a igreja. Um dos versículos que o pastor Vitor pregou aqui, que diz assim, lá em Coríntios, né? Que que ele fala, todas as juntas e ligaduras tem que estar em auxílio, ou seja, cooperando com a obra para que a igreja cresça. Um pastor sozinho não faz nada. Tem que ser pastores, obreiros, intercessores, contribuintes. Tem gente que começa logo a largar de ser um patrocinador. O missionário está aí passando luta, a igreja, porque pessoas largaram Jerusalém e foram para onde? Para Emaús. Foram construir sua casa, foram, né, comprar material da escola, ou seja, foi entrar na crise, que Deus disse que ele não está em crise, nós estamos em Cristo, ou seja, deixou de dar o dízimo, e aí vai, deixou de evangelizar, só porque o tempo agora está chovendo, saiu de Jerusalém e foi para onde? Né? Gosta mais, feito um irmão, chegou lá em Itabaiana, eu estava lá, irmão, eu fui visitar uma igreja em Areia Branca. Ô pregador abençoado! Ô pregador! Eu disse bem assim, eles, olha, o meu pastor é fraco demais. Meu irmão, eu fui lá em Areia Branca, o homem era uma revelação, e dizia a revelação, irmão, o homem era de Deus, podia até ser mesmo. Mas o bendito disse que o pastor dele não vale, ele disse, meu pastor é muito fraco, ele é muito fraco. Sabe o que estava acontecendo com ele? Ele assim, ele estava caindo em prostituição, irmão. Talvez nunca chegou para o pastor para pedir ajuda. Eu já vi gente chegar para mim com esse problema e dizer, depois, pastor, estou bem melhor, pastor. Tá diferente a coisa. Deus está me ajudando. Ou seja, então, irmão, aí, né, aí ele disse, aí com aquela história toda, né, disse para ele, ame o seu pastor, abençoe a vida dele. Ele não é tudo, ele não é isso. Não. E se está assim, aí que você tem que valorizar mesmo. Qual é a mãe que tem um filho que está lá, né, caído lá, que não, quem é que gosta de ver falando do seu filho? A mãe é a primeira a proteger, não é meu filho. Mas o oportunista não, é porque tem gente que ela é oportunista, ela gosta de abusar do pastor. Ou seja, enquanto ele está abençoando, mas enquanto a pessoa está meio bambiando, né, que às vezes pode acontecer, mas não. É porque, ou seja, meu pastor não, meu pastor é fraco, não sei o quê. Olha, pastor, também, olha, ele mesmo me disse, pastor, que ele está fraco. Foi, ele me disse que ele mesmo disse que ele estou fraco, meu filho, estou fraco. Aí, ao invés dele pegar o pastor no braço, né? Jesus, se ele morreu, eu morro junto. Ô, meu irmão. Jesus, eu estou fraco também, porque... Mas não, estava difamando e ainda dizendo que o outro era o bom. Bom é aquilo que Deus deu para a gente. Bom é a família que Deus deu, a esposa, o marido, a congregação que Deus deu, o ministério. Missionário bom é o Soares, é o pastor Jaime, é o pastor José Hilton, e cada um em suas igrejas. Né? Aqui Jesus, ele foi um profeta poderoso, mas não era mais, porque morreu, né? Foi ferido, né? Foi ferido,
e palavra diante de Deus e de todo o povo. Jesus era poderoso diante de Deus e de todo o povo. Ele via isso, mas já não via mais. Ele agora era o quê? Fraco, morreu. Morreu e agora vamos sair, né, de Jerusalém. Jerusalém não é mais a mesma. Vamos para Emaús, vamos para o campo agora, vamos para o campo. Aí foram para o campo, os dois lá. Jesus falando, estavam lá, cabisbaixo, e Jesus perto dele. E que negócio está acontecendo? Ele um tal de Jesus aí poderoso em obras, tal. Aí diz aqui, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Já não era mais. Irmão, é Jesus que vai resgatar, restaurar tudo, seja onde for. Tem gente que está com o ministério meio balançado, mas é ele que vai resgatar o seu ministério. Se una com ele. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Já chegou o prazo, 3 dias e nada. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, né? Porque não foram com elas, né? E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive, ele está vivo. Mas isso não mexeu com ele não, E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para onde? Mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então o que, irmão? Os olhos, e o conheceram, e eles desapareceram. Irmão, fique atento que Deus, mesmo se você estiver assim como eles, Deus vai usar alguém para abrir seus olhos. E esteja atento. E quando ele abre os olhos, meu irmão, acabou para o diabo, acabou para a preguiça, acabou para aquela obra de divisão ali. Ou seja lá qual for a obra. Eles abriram-se então os olhos e conheceram. E eles desapareceram. Ou seja, a questão física ou visional saiu de cena. Aí eles agora tinham que crer mais uma vez na palavra. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso... A palavra arde em nós, né? Quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras, irmão. Deus está hoje abrindo as escrituras para a gente aqui. Chamando pessoas até para fazerem a obra mais à frente, como pregadores, pastores, quem sabe. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Não demoraram não, voltaram logo para Jerusalém. Volte logo a fazer a obra que Deus mandou. Volte logo a respeitar aquela pessoa. Volte logo a estudar mais a Bíblia, a orar. Você que tinha costume de orar, parou por quê? Tinha costume de dar mais, se empenhar mais na obra. Por que está indo para Emaús? Por que está indo para a frieza? Por que está vendo os defeitos dos outros? E até os seus próprios. Que veja, mas que também entenda que Deus lhe ajuda. Então está aqui, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os 11 estavam lá, e eles dois fora. E os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Eles iam perder a bênção, e eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no parto do pão. Na igreja que você está, na função que você está, você vai ver o Deus vivo honrar você. Se você for fiel, se você entender que Ele está vivo com você na missão, e está vivo com as pessoas que Ele está do seu lado, Ele está com as pessoas que estão do seu lado, Ele está com o pastor, com os obreiros, Ele está com o povo, Ele está com o líder estadual, Ele está com o missionário, Ele está com nós, Ele está até com alguém que não é do nosso ministério, mas que vem pedir ajuda a nós, a gente agregar ele de volta ao seu ministério. Para que vir para o nosso ser do outro ministério? Para quê?
essa pedra de tropeço na nossa vida. E a gente ser na vida dele, né? Aí diz aqui, ó, isso, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no parto do pão. Aí diz mais aqui, ó, e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: olha que palavra boa, ó, você que está aí sem paz, paz seja, tipo assim, porque às vezes na obra de Deus, às vezes tem momentos que não é fácil não, vamos ser sinceros. Às vezes, né, nós somos seres humanos, mas quando Jesus fala, paz seja, tenham paz, eu estou no controle das coisas, continue firme aí que eu vou honrar vocês. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, diga misericórdia. E não crendo eles ainda, por causa de quê? Não é só tristeza não, alegria demais, né? Tem gente que ganha, tá tão abençoado que esquece Deus. Não, pastor, é porque Deus me abençoou, eu vou... É que agora está uma bênção, pastor, lá em casa. Deus me deu uma bênção, né? E eu vou viajar não sei para onde. Ou seja, alegria também, alegria demais, tá? Não é alegria do Espírito Santo não aqui, tá? É a alegria, né, natural, que fez eles esquecerem até da presença de Deus ali, ó. E estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse: são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Ó, ele repetiu a mensagem: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava o que? Escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o que, irmão? O entendimento. Até nós pastores temos que orar para Deus dar entendimento ao povo, e o povo ao pastor. E, né, porque faltava entendimento, irmão. Às vezes o ministro apresenta algo que a gente não está entendendo, aí começa a criticar. O pastor vem com algo, né, que a pessoa, vixe, e o outro não era assim. Será, mulher? Aí começa logo: será, irmã? Obreiro. Só Deus, né? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem o que, irmão? As escrituras. Eu era um que não concordava com a nossa TV, por exemplo. Não entrava no meu coração, mas de jeito nenhum. Até que eu fui para a glória, que não tinha televisão nenhuma. Aí eu botei a nossa TV, né? Mas eu tinha orado a Deus, Deus me abriu o entendimento. E disse: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse da onde? Dos mortos. E em seu nome, olha aqui, ele mandando fazer a obra, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por quem? Pela igreja. O conserto e a pregação deve começar na igreja. A quem está pregando para a igreja, formando discípulos. E disse coisas, e disse coisas, e dessas coisas vós sois o quê? Testemunhas. E para encerrar, ó: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aí ele dá uma ordem, ó: ficai, porém, na onde? Mas os dois estavam indo para onde? Para Emaús. Então você tem que ficar onde Deus te mandou. Você tem que fazer o que Deus falou, do jeito que a coisa é. Fique, não faça como Noemi e o marido, que saiu porque faltou pão. Aí depois voltou, mas ela voltou sem 3 familiares. Voltou toda derrotada. Deus foi misericordioso, mas não precisaria. Ficai, porém, irmão, ou seja, na palavra, no ministério, no seu chamado, buscando a Deus. Ficai fiel, né, àqueles que Deus colocou na sua vida, principalmente ao Senhor Jesus, até que do alto seja revestido de quê? Eles não estavam totalmente preparados. Você que está sendo preparado, né, fique na presença de Deus até que Deus conclua a obra. Tem algo que você está insatisfeito? Ore para Deus derramar o quê? O poder. Mas fique em paz, respeitando, concordando, alegre, fazendo, dando o seu melhor. E ore para que do alto venha o quê? O poder. Aí Deus vai fazer a obra que Ele
Qual era a obra? Era que faltava o batismo do Espírito Santo. Tem gente que é apressado, quer tudo, não. Faltava um detalhe importante. Então eles oraram. E se você ler Atos, o começo, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos num só lugar. Oravam em comunhão, estavam ali. Não ficava um num canto, outro em outro, não. Eles pensavam igual, oravam igual. Era uma concordância. Aí de repente veio um som do céu, um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava o quê? Assentado. E foi visto línguas repartidas como que de fogo. Meu irmão, é isso que tem que ser feito. Mas também quando Pedro depois começou a abrir a boca, era pregando e milhares se convertendo. A obra cresceu de forma poderosa. É isso que tem que acontecer. Mas eles estavam unânimes. A ordem foi dada. Os dois rebeldes voltaram, né? Voltaram, se arrependeram, né? E ficaram ali em Jerusalém. E um dia Jerusalém foi tomada pelo Espírito Santo. E ali um fogo, uma presença de Deus agora, meu irmão. Até um casal que foi roubar o disco caiu de tanto lá. Não foi tanto não, Simão. Aí Simão, cheio do fogo de Deus, nem caíram. Era um temor, irmão. Tem que ter temor na obra. Ali foi a falta de temor. Às vezes não tem nem temor. Chega o pastor, e aí, irmão? Não tem nem dizer, e aí, pastor, né? Já é assim, e aí, irmão? Já chega. Eu um dia, nunca esqueço, eu estava na sede, né? O pastor José passou, paz. Eu disse, a paz, irmão. Aí depois eu disse, vixe, meu Deus. Ele é o pastor. Não é que não pode chamar de irmão, mas eu fiquei incomodado. Não, ele é o pastor, cara. Não dá certo esse negócio, não. Irmão. Diga aí, irmão José Hilton, tudo bom? Ele é meu irmão, sim, eu sei que ele é. Mas, irmão, ele é o meu pastor, né? Ou seja, então, tem que ter o temor pela obra de Deus, né? O temor pela palavra, o temor de limpar a igreja, o temor de uma vigília. Como é que pode, irmão? Pastor, porque no outro dia, eu sei que eu não estou aqui julgando ninguém, não, mas a gente está buscando poder, né? Sempre dê o melhor para buscar a Deus, né? Melhor pela obra que Deus mandou você fazer. Amém? Então eles foram reunidos, e por estarem reunidos, estarem em unidade, foi derramado um grande poder, e ali a obra explodiu, ali a obra cresceu de uma forma e foi rápida, e a obra tem que